Bem, pessoal, então a questão 5 do nosso material da semana diz o seguinte: tem-se uma amostra de gelo de massa 100 gramas, de temperatura igual a menos 8 graus Celsius. Dados o calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo, qual a quantidade de calor que essa amostra de gelo deve absorver para se transformar em 100 gramas de água no estado líquido a 10 graus Celsius? Então, o que nós vamos ter aqui no início? Nós vamos ter, então, água no estado sólido, estou colocando aqui para você, e ela encontra-se a uma temperatura inicial de menos 8 graus. Nós sabemos que a água ela muda de estado em duas temperaturas específicas a uma pressão normal, que é de 0 e 100 graus. Então, se eu aquecer essa massa de água, antes dela mudar de estado, ela primeiro tem que atingir a temperatura ideal, que nós sabemos que é de 0 graus. Então, ela vai continuar no estado sólido, e essa energia que ela recebeu vai servir para elevar a temperatura de menos 8 para 0 graus. Então, nesse primeiro trecho, nós temos uma quantidade de calor sensível 1 envolvida. Se continuarmos aquecendo, agora toda essa energia vai ser dedicada para atuar na ligação entre as moléculas. E o resultado disso é uma mudança de estado. Ela vai passar para o estado líquido e vai manter a mesma temperatura. E essa energia, a partir de então, ela ganha nome. Ela é chamada de quantidade de calor latente. E se nós continuarmos mandando energia para essa substância, agora ela vai aumentar a temperatura e chegar, por exemplo, à temperatura que foi pedida na questão, que é de 10 graus Celsius, sem mudar o estado. E aí nós vamos ter uma quantidade de calor sensível 2. Com isso, quem é que vai ser a quantidade de calor total? Ela vai ser a soma de todas essas quantidades de calor que nós tivemos em cada transição. Tudo certo? Abrindo cada uma das equações, a quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor sensível 1, que é a massa, calor específico no estado sólido, que é o gelo, vezes a variação de temperatura. O QL, que é a quantidade de calor latente, que é a massa vezes o calor latente de fusão, e novamente a quantidade de calor sensível, que é a massa, calor específico, variação de temperatura. Calor específico da água agora no estado líquido. Então, a quantidade de calor total vai ser igual à massa, que vai ser igual a 100. O calor específico do gelo, que é igual a 0,5. E a variação de temperatura aqui no primeiro trecho, que foi de menos 8 para 0, então variou 8 unidades. Novamente vem a massa, que é igual a 100. O L, que é o calor latente de fusão, que a questão nos forneceu, que é igual a 80. Certo? E aí nós chegamos no último calor sensível 2. Como a substância é a mesma, mantém a massa, o calor específico da água no estado líquido, que é 1, e a variação de temperatura, que é desse último trecho aqui, olha, ela variou de 0 a 10. Então, nós temos um ΔT, que é 10 unidades. Logo, a quantidade de calor total vai ser igual. Metade de 8 é 4. Vezes 100, então nós vamos obter aqui 400. Mais 80 vezes 100, você repete o 8, repete os dois zeros do 100 e o zero do 80. Mais 100 vezes 10, você acrescenta um zerinho no 100, e aí nós vamos obter 1.000. Somando agora todo mundo, 8.000 mais 1.000, 9.000, mais 400, 9.400 calorias. Essa vai ser energia dedicada para atingir essa condição citada na questão. Ficamos então com a letra D. Um forte abraço e até a próxima.